Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A série da Invasão Secreta tá dando o que falar, eu tô assistindo, tá muito bom, mas eu perdi o timing pra fazer análise episódio por episódio, então eu vou deixar pra fazer uma análise dela ao final da série, já com spoiler, com tudo. Eu conto tudo que eu achei dela num vídeo falando de todos os episódios. Muita gente está falando bem, tem gente que está falando mal, e quem está falando mal é principalmente pelo clima dela, que é completamente diferente do que é a Invasão Secreta das HQs. E falando na Invasão Secreta das HQs, o vídeo é sobre isso. Eu vou falar tudo sobre a Invasão Secreta das HQs, a história completa. Então já pega sua pipoca, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Eu nunca pedi isso, mas ativa, que é muito importante para você não perder nenhum vídeo. Principalmente porque eu tô com uma dificuldade grande de ter uma rotina para conseguir postar nos dias certinhos. Então ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo do canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a Invasão Secreta, ela faz parte de uma grande... Ela é uma saga dentro de uma mega saga dos Vingadores, que começa lá em Vingadores A Queda, passando por Novos Vingadores, Motim, Dinastia M, Guerra Civil, até a gente finalmente chegar em Invasão Secreta. A Invasão Secreta vai ocorrer em outras sagas que eu vou falar mais pra frente. Durante a saga Vingadores A Queda, após isso, tudo vai de mal a pior no universo Marvel para os Vingadores. E eu não tô falando no quesito roteiro, eu tô falando na história mesmo, que os Vingadores começam a se fuder tudo. Desde a quase extinção dos mutantes em Dinastia M por causa da Wanda, até a completa separação de vários grupos de heróis durante a fase da Guerra Civil, até a morte do Capitão América pós-Guerra Civil. E nesse momento, o diretor da SHIELD é Tony Stark, ou seja, ele é o principal responsável pela defesa mundial, principalmente na relação de invasões. E logo após a Guerra Civil, um grupo de Vingadores renegados foi formado. É composto por Echo, Luke Cage, Wolverine, Homem-Aranha, Clint Barton, com o nome de Ronin, Doutor Estranho, Punho de Ferro e a Mulher-Aranha. E eles ficaram conhecidos como os Novos Vingadores. Em uma missão, eles vão até o Japão e eles acabam tendo que enfrentar uma organização comandada pela Elektra. E então a Echo acaba acertando um golpe fatal na Elektra e matando ela. Mas na verdade a gente descobre que nunca foi a Elektra ali, e sim uma Skrull disfarçada de Elektra. Pensando num bem maior para a humanidade, a Mulher-Aranha decide dar uma trégua na rixa que tinha entre os heróis que tinham aderido à lei de registro dos heróis e aqueles heróis que já não seguiam mais essa lei de registro. E ela vai até o Tony Stark, que liderava essa lei de registro, para que ele investigasse o corpo da Skrull Elektra morta, para que assim os humanos pudessem ter algum sistema de defesa contra os Skrulls. Entender como que ninguém nunca percebeu que a Elektra sempre foi uma Skrull. Então o Tony Stark aciona os Illuminates para eles terem uma reunião sobre o que seria feito, já que era uma situação onde já não saberia mais em quem confiar. Então todo mundo começa a perceber uma atitude estranha do Raio Negro, que era um dos líderes, que era um dos Illuminates, e aí é descoberto que ele também era um Skrull infiltrado. Ou seja, os Skrulls já tinham conseguido infiltrar na maior organização secreta dos super-heróis da humanidade, que eram os Illuminates, que eram todos os líderes das maiores equipes de super-heróis da Terra. E aí passou-se a ninguém mais poder confiar em ninguém. E esse é o principal dilema da história. Tony Stark, ao lado de Hank Pym e Reed Richards, descobrem que, além deles copiarem a identidade, os Skrulls também agora eram capazes de simular até os cheiros, sentidos, sentimentos, fazendo com que a sua alteração de forma fosse imperceptível até mesmo para o olfato do Wolverine ou o sentido aranha do Homem-Aranha. Enquanto isso, no espaço, a equipe da SWORD identifica uma nave Skrull que está aterrissando na Terra. Então, Tony Stark é avisado pela equipe da SWORD de que essa nave havia aterrissado na Terra Selvagem. E por isso, ele e outros heróis que aderiram à lei do registro
estavam indo direto para a Terra Selvagem. Enquanto isso, a Mulher-Aranha informa os Novos Vingadores de que Tony Stark estava indo para lá, que havia a possibilidade de ter Skrulls na Terra Selvagem. Então os Novos Vingadores também vão de encontro a essa nave na Terra Selvagem. Quando os dois grupos se encontram na Terra Selvagem, cria-se um clima de tensão muito grande por dois motivos. Primeiro, porque um desses grupos era a favor da lei de registros, enquanto o outro não era. Além disso, algumas pessoas ali não confiavam nem mesmo nas pessoas à sua volta, já que era impossível poder confiar mais em alguém sabendo que eles poderiam ser um Skrulls. Inclusive, muitas pessoas acreditavam que Tony Stark era um Skrull, e por ele ser um Skrull, era o motivo dele estar a favor da lei de registros e ficar contra o Capitão América. Neste momento, começamos a ver os Skrulls infiltrados atacando as bases onde eles haviam infiltrados, como por exemplo, a base espacial da SWORD, o aeroporto-aviões da SHIELD, todos sendo atacados de dentro para fora, com Skrulls infiltrados como agentes dessas organizações. Até mesmo a base do Thunderbolts não foi poupada, que foi invadida pelo Mar-Vell. Descobrimos também ser um Skrull, e até o edifício Baxter, base do Quarteto Fantástico, é engolido por uma energia de zona negativa liberada por uma Sue Storm Skrull, e até mesmo o mordomo Jarvis, que passou anos sendo o mordomo dos Vingadores, também era um Skrull, e ele foi responsável por infectar toda a tecnologia Stark em volta do planeta, inclusive a própria armadura do Homem de Ferro, infectando não só a armadura, mas também o próprio Tony Stark, deixando ele completamente doente e incapaz de lutar. Reed Richards é surpreendido por Hank Pym ao saber que Hank Pym também era um Skrull. Exatamente no momento que Reed Richards finalmente descobre como o corpo dos Skrulls funciona, Hank Pym ataca o Reed Richards e revela também ser um Skrull. Na Terra Selvagem, a nave Skrull finalmente se abre, revelando diversos heróis, tantas versões clássicas de heróis, de tanto alguns que estavam de frente para eles, quanto alguns que supostamente estavam mortos, como por exemplo o Capitão América, que recém tinha morrido. Então os dois grupos entram em combate frenético. Enquanto isso, em Nova York, os Skrulls decidem invadir de vez o planeta Terra. E os Skrulls diziam que era para a humanidade se render, que assim que eles se rendessem, a guerra acabaria e o planeta Terra se tornaria parte do Império Skrull. Incapaz de lutar pelo vírus que havia infectado não só sua armadura, mas também o seu corpo, Tony Stark é levado pela Capitã Marvel, ou Miss Marvel, para um lugar seguro para que ele pudesse descansar e se recuperar. Então, a gente encontra a Mulher-Aranha, dizendo para Tony Stark que ele já poderia descansar e que seu papel na Terra já havia sido cumprido, e que ele seria reconhecido como o maior guerreiro Skrull de todos. E ela se revela como a Rainha Skrull, alegando que Tony Stark também foi um Skrull esse tempo todo, mas que havia sofrido lavagem cerebral, para que ele não lembrasse de que era um Skrull, e sim, sempre havia sido Tony Stark. Então a Viúva Negra o encontra completamente louco, já nem sabia mais quem ele realmente era. Então a Viúva Negra tenta convencer de que ele realmente sempre foi o Tony Stark, de que ele não era um Skrull, até que ela solta a seguinte frase: Skrull ou não, você prefere matar a mim ou a eles? Ele simplesmente diz eles. Ou seja, independente do que ele realmente fosse, ele queria salvar a Terra. Diversos Skrulls assumiram a forma de líderes mundiais, como presidentes, papa, diversas pessoas influentes no mundo, até a Oprah, tem uma caricatura da Oprah ali, dizendo para a humanidade se render, de que era incapaz deles vencerem esta guerra. Reed Richards estava sendo mantido prisioneiro e passando por diversos experimentos numa nave Skrull, e ele acabou sendo resgatado por Abigail Grant, a única sobrevivente da SWORD que teve sua nave abatida pelos Skrulls. Reed Richards, então, une tudo o que ele havia aprendido do corpo da Elektra Skrull e da tecnologia Skrull que ele tinha à disposição e cria um sistema para impedir que os Skrulls pudessem se transformar. Então ele vai direto até a Terra Selvagem, onde ele encontra todos os heróis lutando contra supostos Skrulls, e ele usa sua arma pela primeira vez, revelando a verdadeira identidade dos Skrulls e revelando quem realmente era Skrull, quem não era. Então este grupo de heróis se juntam e vão todos juntos até Nova York para lutar contra os restantes dos Skrulls. A Mulher-Aranha e Hank Pym
ou melhor, os Skrulls transformados neles, diziam que ainda tinham uma arma secreta, que dependia da Vespa. E como a Vespa estava junto deles, a derrota deles era inevitável. O grupo de Nick Fury, que estava em Nova York, fazendo de tudo para enfrentar os Skrulls, os guerreiros da Terra Selvagem, os Thunderbolts e até o Thor, Deus do Trovão, se unem contra os Skrulls e começam uma guerra enorme. Jessica Jones, que havia acabado de ter um bebê, deixa sua filha com o mordomo Jarvis, sem saber que ele era o Skrull, e vai também ajudar o seu marido e os outros heróis no combate contra os Skrulls. Em Nova York, Reed Richards usa mais uma vez a sua arma, revelando todos os Skrulls envolvidos na guerra, deixando cada vez mais claro quem era Skrull, quem não era. A arma secreta do Skrull Hank Pym e da Skrull Elektra, a arma secreta dos Skrulls, dependia muito de Janet Van Dyne, a Vespa, já que o Skrull disfarçado em Hank Pym infectou as partículas Pym de Janet para que, quando ela tentasse se transformar em gigante, liberasse uma espécie de arma biológica, liberaria uma arma biológica de forma que infectasse os humanos, mas não infectasse os Skrulls, assim culminando na derrota dos humanos. Porém, vendo a gravidade da situação, o Thor consegue levar Janet para longe, impedindo que os humanos fossem destruídos, mas infelizmente ele foi incapaz de evitar a morte de Janet Van Dyne, a Vespa. Durante a confusão, Norman Osborn atira e explode a cabeça da Rainha Skrull, finalizando a guerra. E isso havia sido transmitido para o mundo inteiro, fazendo com que Norman Osborn fosse tratado como um herói mundial. Então, os heróis que tinham a capacidade de voaram até o espaço, destruíram todas as naves Skrulls que estavam orbitando a Terra. E então, o Homem de Ferro acabou encontrando uma nave onde todos os heróis que haviam sido transformados por Skrulls estavam aprisionados. E todos foram libertados e tiveram um final feliz. Jessica Jones, ao saber a verdade sobre Jarvis, vai o mais rápido que pode até onde ele estava, mas infelizmente Jarvis já havia desaparecido com sua filha. Norman Osborn é elevado a diretor da SHIELD e responsável por todos os sistemas de defesas mundiais da Terra, alegando que Tony Stark foi incapaz de prever a invasão Skrull, e por isso ele foi desligado de seu cargo e foi entregue a Norman Osborn. Então, o presidente dos Estados Unidos desfez a SHIELD e criou a Hammer, dando ele acesso ilimitado a todos os sistemas de defesa da Terra e suas instalações, a iniciativa dos 50 estados e até dos próprios Vingadores. Norman Osborn é um vilão, e um dos piores, além de ser completamente dodói das ideias. Então, no final da história, ele faz uma reunião com gente cabulosíssima, gente tão ruim quanto ele, e o final da invasão secreta dá início à fase do Reino Sombrio e dos Vingadores Sombrios, onde o Norman Osborn vai se tornar o líder dos Vingadores usando a armadura do Patriota de Ferro. Essa história divide muito o público, porque na época muitas pessoas se sentiram enganadas, já que muitos dos personagens que elas gostavam não eram realmente eles, e sim Skrulls. Mas independente de ter dividido o público, a história é muito boa. O Brian Michael Bendis é um dos melhores roteiristas desta fase da Marvel, talvez o melhor. O roteiro te prende, a narrativa é muito boa, os diálogos são incríveis. A única coisa que eu achei que não ficou tão boa foi os desenhos e a arte. Eu achei alguns desenhos muito ruins, como tinha muito personagem, alguns desenhos meio corridos, mas independente de qualquer coisa, a história é ótima e vale muito a pena você ler essa história. Inclusive eu vou deixar o link para todos os encadernados que eu mostrei dessa fase, inclusive do Reino Sombrio, que eu mesmo não tenho, mas eu já li ele online. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar toda essa saga dos Vingadores. E então é isso, galera. Essa foi a história da invasão secreta nas histórias em quadrinhos da Marvel. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui o que você acha, principalmente do quadrinho. Se inscreve no canal, fazendo favor. Estamos chegando a 2.200 inscritos. Eu tive um probleminha com o Strike, a gente deu uma queda no meu rendimento, então eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Falou!